Mas dá tempo da gente dizer pelo menos o bom dia neste momento, Beloto. Seja bem-vindo à programação da Rádio Capinzal. Momento especial de reunir novamente a família para esta celebração, né, Beloto? Bom dia, Marlon. Bom dia a todos. Sem dúvida, sempre é alegre e festivo a ideia de você reencontrar os familiares, né? E no nosso caso não são só locais, mas são distantes também, né? Então, uma das formas que a gente faz, um dos tipos de eventos que a gente faz costumeiramente, são os encontros da família. Certo. E agora, nesse caso, um evento diferente, que é uma missa que a gente está planejando, né? Marcada agora para o próximo sábado, às 14 horas na Barra do Leão. É uma missa, na verdade, dos 80 anos de falecimento do casal que trouxe, que chegou no Brasil, né? Que trouxe o sobrenome Beloto aqui para a nossa região. E 140 anos dessa imigração italiana, que coincide, na verdade, com a própria imigração do sul do Brasil, italiano de todo o sul do Brasil, né? Que ocorreu lá em torno de 1877 em diante, né? No nosso caso, eles vieram em 1878, né? E assim como eles, os seus e todos dos demais com certeza que têm a sua origem na Itália. Na Itália, com certeza vieram mais ou menos nessa época, fugindo de um cenário temeroso, né, que viviam as famílias lá, no norte da Itália principalmente. Exatamente. Né? É importante falar, né, e até para entender todo esse processo, mas a história dos Beloto, assim como dos teus e dos vários aqui, coincide justamente com essa história da colonização, da imigração. E isso ocorreu porque a Itália, na época, vivia um problema político grave, financeiro, né, de saúde. Né? E, para você ter uma ideia, o próprio governo italiano, ele fazia com que, forçava até, com que os seus filhos, né, saíssem do país, buscassem outras alternativas, porque lá não dava mais. Tinha muita gente para pouca comida. Exatamente. E para muito problema. Né? Para você ter uma ideia, assim, um exemplo que eu sempre cito, o governo contratava o que eles chamavam de despachantes, né, que saíam visitando as famílias, principalmente do norte da Itália, onde o problema era maior, convencendo, fazendo um marketing da América, do que podia se encontrar. Que era a oitava maravilha do mundo. Exatamente. Então, esses despachantes, eles vinham com os quadros. Nós fomos em Caxias do Sul, no Museu do Imigrante, e tem um cartaz, né, que hoje eles fizeram um quadro, que eles levavam junto, lá nessas comunidades, mostrando o que seria a América. Então, nesses quadros tinha lá árvores que davam frutas de ouro, rios que corriam pedras brilhantes, absurdos assim para chamar a atenção desse povo pobre, né? Para convencê-los a vir para o Brasil, para outros países da América do Sul. Né? Só para você ter uma ideia, cada pessoa que se convencia, que esse despachante convencia para fazer essa viagem, o governo italiano pagava 25 centos de lira para cada pessoa. Então teve um caso dos Brezola, por exemplo, que também faz parte da nossa família, que eles vieram em 4. Então, o pai, a mãe e 2 filhos. E esse despachante ganhou uma lira. Uma lira. Para essa família que veio para o Brasil. E eles descobriram isso agora, recentemente. E com essa vinda deles, o despachante conseguiu comprar, na época, uma vaca inteira, né? E isso gerou, inclusive, um problema grave na Itália na época, né? Saiu em jornais, tem até hoje na internet e tal, que eles chamavam de a mãe madrasta, é isso em italiano, né? Sim. Então é tipo assim, como que uma mãe pátria faz isso com os seus filhos? Seus filhos, né? Quer dizer isso. E foi um problema gravíssimo na época, porque muita gente simplesmente, não é que nem hoje que tem internet e tal, que você sabe tudo em tempo real, né? Na época, simplesmente quem saía da Itália dificilmente voltavam, mantinha contato, né? Dificilmente, as cartas demoravam muito para chegar, quando chegavam, não eram descartadas, sei lá, de alguma maneira. Então, simplesmente quebrava-se um ritmo familiar. Beloto, só recapitulando então, toda aquela situação que vivia a população italiana, vindo para o Brasil, apesar de tudo, sem conhecer, encontrando só mato e mais nada, né? Ainda era melhor do que estar na Itália naquelas condições. Mais ou menos essa é a leitura que se faz da situação daquela época, né? Então, Marlon, na verdade, isso é um problema não só da família Beloto, como geral todos, na época. Né? Então, para você ter uma ideia do quão difícil era lá, né? Os italianos na época, eles
tinham, eu recebi 101 fotos dos registros da Comune de Lamont, onde nasceram os Belotos na época lá da Itália. Então, esses registros demonstram uma situação histórica da época. Por exemplo, assim, eles tinham lá 7 filhos, mas os 5 primeiros morriam, digamos, intercalados. Dos 7 vingavam, como eles diziam, né? 2, por exemplo. E repetiam os nomes. O primeiro era o Pietro, morreu, nasceu o segundo, Pietro de novo, morreu, nasceu o terceiro, Pietro de novo, e assim por diante. Isso era muito comum na Itália na época, não só conosco, todos os italianos. Famílias descendentes, né? E isso demonstra o quê? Um problema sério de saúde, provavelmente na época, não se tinha medicamento à disposição. Um problema sério de alimento, que não se tinha também. Lá se tinha o quê? No norte da Itália. Uma janela ali de 3 meses, que você tinha que semear, preparar a terra, semear, plantar, colher e torcer porque desse certo nesse período dos 3 meses. Por causa do frio, principalmente, Por causa do frio, porque o resto do período é neve, era um período difícil. Para você poder se alimentar durante o ano. Então, imagina se desse um problema nessa plantação, você já ficava sem alimento o ano inteiro. Então, tinha problemas sérios de alimento, de saúde, o financeiro, não se tinha emprego, não se tinha comida, político, a Itália na época vivia um problema sério. Então, mesmo assim, a gente fica pensando, mas o que fez esses loucos pegar um navio, um barco a vapor, como você dizia, e vir para o Brasil, né? Numa odisseia aí que, digamos assim, é fantástica, né? Quem é que faria isso, né? Aí você compreende, fazendo todo esse trabalho histórico, você compreende por que eles vieram. Porque mesmo fazendo tudo isso, era mais interessante do que ficar na Itália na época, né? Então eles chegavam no Brasil, é claro, aqui encontravam o quê? Florestas, né? Por mais que aquela terra lá você pode utilizar. Mas era uma floresta, eles tinham que sair a facão, derrubando e... Para começar as primeiras plantações, né? Exatamente, para começar a sobreviver. E mesmo assim, para eles, tem cartas que a gente traduziu, tem aí no nosso conjunto histórico de todos os fatos e tal, documentos. E mesmo assim, eles contavam, nessas cartas que eles mandavam para os parentes da Itália, o quão maravilhoso era no Brasil. Porque ao menos se tinha o que comer. Os filhos sobreviviam, para você ter uma ideia, o caso nosso aqui, que é o Luigi e a Teresa, que chegaram no Brasil, do qual nós vamos fazer a missa agora, eles tiveram 15 filhos, todos no Brasil. Eles chegaram, aqui no Brasil eles começaram a ter os filhos. Mas por que ter 15 filhos? Fica pensando, né? Porque imagina você vir de uma terra onde você tinha que fazer um filho e já ir preparando o próximo, porque esse provavelmente ia morrer. Então já estava preparando o próximo para ao menos alguns sobreviverem e dar continuidade à família. E todos os italianos vieram na época com essa filosofia na cabeça, com essa forma de pensar, e a grande maioria sobreviveu. Tu veja que desses 15 filhos que o Luiz... Todas as famílias numerosas, né? Sim, o 14 sobreviveram. Só o primeiro filho, que foi o tal do Pio Batista, que... faleceu, a gente não tem notícia. Os outros 14, todos geraram descendência. O Luigi e a esposa, que o nome dela é? Teresa. Vieram também para a região de Caxias, de Anarrec, nessa região também? Na verdade, todos os imigrantes dessa época, de 78, eles foram encaixados ali na região de Anarrec, Caxias do Sul, em volta. Certo. Que, na verdade, na época era tudo uma localidade só, né? Depois virou até foi separando. Foi desmembrando, né? Nesses municípios que a gente conhece, Bento, mas o principal, Caxias. que se sabe lá o que é Anarrec, que era, na época, Taquara do Mundo Novo. Né? Era um nome. Exatamente. Anarrec, que hoje é uma localidade de Caxias do Sul. É um distrito, né? É um distrito, né? Estava surgindo naquela época. Né? Tanto é que o Luigi e a Teresa tiveram os primeiros filhos lá, que foi a Maria Luídia, o Ângelo e o Pedro. Os padrinhos de batismo deles foi a Ana Rec, a própria Ana Rec, fundadora da localidade, e o esposo dela, né? Então, como confunde a história deles com a história lá de Caxias, de Ana Rec, Barra do Leão, aqui da nossa região toda, né? Quando é que eles migraram aqui para Barra do Leão, para a nossa região? Então, eles criaram, na verdade, os filhos todos nesse Taquara do Mundo Novo, Ana Rec, aquela região lá. Na época, como tinha muito imigrante, muito italiano, e na época não se preparava a terra como se prepara hoje. Simplesmente eles plantavam, colhiam, e queimavam, e assim por diante, como era naquela época. Isso fazia com que a terra fosse enfraquecendo aos poucos, né? Por que vir para Barra do Leão? Porque chegou um ponto que
Não se produzia como se produzia no começo. Não se dava mais. Sim. Então, eles, teoricamente, cada família foi buscando novas terras. Que não é como é hoje. Hoje você reutiliza a terra. Sim, todo o sistema de adubação e tal. Exatamente. Hoje, antigamente era tudo rústico, Exatamente. né? Então, na época, foi aquelas fofocas italianas. Vamos procurar novas terras, né? E foi com que alguns filhos deles começassem a vir para essas regiões. E vieram para Barra do Leão. Posteriormente, trouxeram o pai e a mãe junto e ficaram até morrer na região do Barra do Leão. Que ano mais ou menos isso? Em torno de 1920, por aí, 1920, 1930. Nesse período que eles chegaram aqui na região do Barra do Leão. Perfeito. Então, quase há 100 anos, praticamente, para a região. Praticamente. Enfim, e essa celebração e essa atividade diferente que a família promove, então, neste sábado, dia 29. Me fala um pouco mais dela. Então, a nossa ideia é agora, sábado, dia 29, 14 horas, aqui na igreja da Barra do Leão, justamente porque Barra do Leão? Porque é onde estão enterrados o Luigi e a Teresa, e onde eles, dali alavancou toda a família, na verdade, porque os 14 filhos deles, só foram, acho que 2 ou 3 que não vieram junto para Barra do Leão, porque já estavam casados, e uma filha ficou no Rio Grande do Sul, a outra foi aqui para o norte do Paraná, mas os outros todos vieram para Barra do Leão. E cada um tinha o seu pedaço de terra, a sua casa, e começaram ali a construir, expandir. Claro que hoje poucos belotos ainda restaram na Barra do Leão. Sim. Porém, ainda tem o pessoal dos Amalcabúrio, que são os descendentes da Maria Luídia, que é filha deles, o Zé Beloto, que é descendente do Ângelo Beloto. Né? Muitos não levam diretamente o sobrenome, exatamente, né? Mas são descendentes diretos. Exatamente. Né? Então, no caso dos filhos do Luigi e da Teresa, tem filhas também. Né? E as filhas, claro, pela... normal, em famílias italianas, é claro que você adquire o sobrenome do pai, né? Então, é o caso da Maria Luídia, por exemplo, ela casou com o João Batista Amalcabúrio, que gerou todos esses Amalcabúrios aqui da Barra do Leão, tem aqui de Capinzal também, dessa região, né? Tem outros casos também, mas principalmente... o que eu quero dizer é que por que dessa missa, né? Então, é um evento extraordinário, um evento diferente, né? Não vai ter almoço, não vai ter janta, não é festa, é uma celebração, né? E nessa celebração, que é uma missa, inclusive com um Beloto, que é o padre Dirceu Fernando Beloto, que vai ministrar essa missa. Ele é um descendente também, Beloto, aqui da nossa região, inclusive. E nessa missa também a ideia é homenagear além do casal Luigi e Teresa, os filhos deles. Claro, já são os 14 filhos falecidos. Sim. Mas nossa ideia é que ao menos um descendente de cada um desses filhos esteja presente. E a presença é a homenagem para esses filhos, né? Então, a gente já entrou em contato com todos os descendentes possíveis de cada uma dessas ramificações, né? E a gente espera que o pessoal entenda a nossa proposta e venha realmente nessa celebração. Essa celebração que tem uma simbologia histórica, né? Exatamente. Posteriormente, depois dessa missa, a ideia é que a gente se desloque até o cemitério da Barra do Leão para ver onde é o túmulo lá do Luigi e da Teresa. A gente reformou ele. Veja que fazem 80 anos que está lá o túmulo, né? Da mesma forma, não sei se até eu não trouxe aqui, mas tu deve ter visto naquela foto que saiu no jornal, né? Sim, perfeito. A gente reformou e colocou justamente uma placa lá, com todos os dizeres de nascimento, falecimento, casamento. Se torna um referencial para todos os descendentes que ali, vamos assim, estão sepultados, estão os restos mortais daqueles que começaram toda essa história, pelo menos aqui no Brasil. Essa é a ideia, claro, além da reforma, além de deixar algo bonito e apresentável, tu vê que esse túmulo antes não tinha nem o nome, nada, né? Nem se sabia quem estava lá, né? Agora se sabe e passou a ser um evento cultural para a família, interessante, um histórico inclusive, né? Quer dizer, todo descendente, que são mais de 3 mil, eles certamente, se um dia vierem a passar pela Barra do Leão e chegar no cemitério da Barra do Leão, eles vão ver lá, aqui é os bisavós, os oriundes italianos primeiros, né? que trouxeram nós para a região, né? E eles geraram mais de 3 mil descendentes. É isso que eu ia te questionar, quer dizer, o Luigi e a Teresa, hoje, a ramificação são mais de 3 mil descendentes diretos, é isso?
Veja, claro que você inclui aí os cônjuges, né? Perfeito. Mas hoje, a situação hoje, se tu tirar o relatório da nossa árvore genealógica, nós temos isso na internet, passa de 3.200 indivíduos diretamente abaixo de Luíde e Teresa, né? E isso que nós não temos toda a árvore genealógica cadastrada. Tem famílias ainda que não conseguiu contato ainda. Tem algumas situações nós assim, que estão buscando pelo menos para... Sim. Essa nossa árvore, ela se atualiza dinamicamente. Sim. Então as pessoas acessam de qualquer lugar do planeta onde tiver, eles vão adicionando os nomes. Eu sou filho tal, eu sou sobrinho disso, aquilo. E a gente vai analisando e verificando e deixando lá. Então, quando aparece um parente novo aí, você busca saber de onde é, o que faz. Sem dúvida. Hoje está fácil, né? Pelas redes sociais e pelo Sim, contato direto também, não, né? Para você ter uma ideia, frequentemente aparecem pessoas, Beloto, né? Pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Eu sou descendente, né? Meu pai é tal pessoa, só que nós não sabemos dali para cima quem era. Meu avô, o pai nunca falou. Onde é que eu me encaixo aqui na árvore? Né? E a gente encaixa certinho. Né? Ocorreu agora esses dias um caso de uma garota até que eles não, ali de Lages, que eles não sabiam de onde, como encaixava na árvore. A gente encaixou certinho os nomes, tudo. Busca lá pelo bisavô, enfim. Sim, né? Claro que nem sempre essa informação é segura. Você tem que fazer uma pesquisa, ela tem que saber pelo menos o nome do bisavô dela para facilitar o encaminhamento de vocês também, né? Eu quero dizer que em alguns casos gera até um certo constrangimento, porque nem sempre a família gostaria de saber que tinha um filho lá e tal. Perfeito. Mas pode acontecer. Mas acontece nas melhores famílias isso também, né? Deixa eu só complementar, então. Os descendentes, então, do Luíde e da Teresa, que a gente espera que tenha um descendente de cada um, então são o Ângelo Beloto, que eu falei do Zé Beloto, do Galo, da farmácia. Eu, por parte da minha mãe, também descendo dessa pessoa. O Pedro Beloto, né? Maria Luídia Beloto, que é o pessoal dos Amalcabures, principalmente, né? Aqui tem outros sobrenomes, é claro, estou citando rapidamente. A Genoefa Beloto, que ela casou com Roça, né? Então, os Roças aqui da nossa região, a maior parte descende também da Genoefa. José Beloto, que não sei se tu lembra do Paijão, aqui do Ouro. Sim. Né? Então, esse povo todo aí também. O Paijão era filho do José, né? Benjamin Beloto, esse pessoal está em Curitiba, basicamente. João Beloto, o pessoal está em São Paulo, Videira, Caçador, essa região. Fioravante Beloto, também aqui da região de Caçador. Virgínia Beloto, o pessoal aqui do Paraná. Eles casaram com ela casou com João Sarturi. Então, esse pessoal. Amabile Beloto, que é aqui nós temos os Contessoto, aqui da região, né? Certo. Então, a Mafalda, o Rodrigo, né? Eles são descendentes dessa também. Amabile Beloto. O grupo de Eugênio, esse grupo é um grupo muito grande, né? Eugênio Beloto, tem o pessoal aqui de Zorté, né? Tinha o Mercado Beloto, o pessoal todo. Eles são muitos descendentes desse povo e tem uma grande maioria em curitibanos, Palmas, Toledo, né? Josefina Beloto, a Josefina, eles casou com Brezola, e a região ali de Caxias do Sul, aqui mais no Rio Grande do Sul. Rosa, ou Rosina Beloto, também ficou aqui no Rio Grande do Sul. Santo Beloto, que é o filho mais novo deles, que morava aqui na Barra do Leão, e os descendentes foram para Campos Novos, Fraiburgo, né? E o Pio Batista, que é o descendente que faleceu. O resto, todos eles aqui geram... Com ramificações aqui na mão. Exatamente. Essa celebração começa a que horas, Beloto? A previsão é começar às 14 horas. É claro que, de repente, se a gente vê que o pessoal está chegando e tal, de repente expande um pouquinho e tal. Mas a previsão é 14 horas, a celebração, posteriormente a visita no túmulo do Luíde. E mesmo quem não é diretamente da família também está convidado. Isso, né? É importante. Claro que, como é uma missa, né, obviamente, quem quiser ir está disponível. A gente está dando essa ênfase para o caso da família Beloto, justamente porque foi gerado com esse objetivo. Agora, nada impede, o pessoal da localidade, lá da Barra do Leão, sei lá, daqui de Capinzal, de quem quiser ir também, simpatizantes com a causa também, por favor, vamos lá. Estejam convidados. Estejam todos convidados. Obrigado, Beloto, estamos sempre à disposição, tá? Certo, obrigado a todos, eu que agradeço a oportunidade. Ok, participe você também dessa celebração que marca a imigração italiana da família Beloto, são 140 anos para a nossa região. É nesse sábado, na Barra do Leão, a partir das 14 horas, 9h04.